vezes eu falo contigo, vai falar alguma coisa, vai falar comigo também. Porque nós temos, primeiro, livre acesso à presença de Deus. Então pode ser alguém que te enganar, pode ser alguém que te entregue uma profetada, pode ser alguém que te entregue uma mensagem, não uma visão. A Bíblia é uma coisa legal. A palavra de Deus sempre se mantém fiel, perfeita, sem erros e coerente. E na sua coerência, a Bíblia é realista. O próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas ele também nos disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer pelo poder que dá no nome de Jesus. Ele é poderoso e ele nos faz mais que vencedores, louvado seja o Senhor. Então, ele diz: no mundo vocês terão aflições, e nessa brincadeira do autor de Hebreus vai dizer: lembre-se dos dias passados, como depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofreram. É inegável que o Evangelho traz luz. O texto diz: vocês foram iluminados. É inegável que o Evangelho traz luz, mas também traz luta e sofrimento. Mas desde que ele veio na prova, desde que veio as lutas, há escada da parte de Deus. E muitas vezes, quando nós problemas que chegam até nós, o que nós precisamos fazer é olhar para trás. Nós precisamos trazer a memória que nos pode dar esperança. Precisamos recordar quem éramos antes de Cristo e quem somos agora em Cristo Jesus. O Evangelho nos trouxe luz, a luz da salvação, mas também vieram as provas, lutas, sofrimentos. Nós não devemos estranhar as provas, nós não devemos estranhar as lutas, mas nós devemos nos alegrar na luz de Jesus que nos iluminou, o caminho. E o texto vai dizer, então, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compareceram os encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expiação do seu bem. Aqui, meus amados irmãos, no versículo 33 e 34, nós vemos que aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram iluminados, mesmo quando estão em meio às lutas, mesmo quando estão em meio aos sofrimentos, mesmo quando são transformados em espetáculo grotesco, um espetáculo dantesco, como eles são objetos de escárnio. Era isso. Esse espetáculo do texto diz aqui, eles eram olhados para os outros, para os inimigos vissem. Então, quando eles são feitos, são transformados nesse espetáculo horrendo, eles ainda dedicam atenção e cuidado com os outros irmãos que estavam passando pelas mesmas provas. Vocês se tornaram participantes dos sofrimentos dos outros. Irmãos, isso daqui é comunidade de fé. Isso daqui são irmãos que literalmente não olham para trás, irmãos que não se dão à desistência, mas que permanecem e prevalecem em Deus. Por isso eles não retrocedem, porque mesmo que os irmãos dessa passagem venham as provas de eles se abençoaram e se tornaram participantes. Eles têm aqui um senso de pertencimento muito elevado. Eles sabem que é carrega o que pega para um, pega para geral. O que pega para um, pega para o outro também. Ninguém fica para trás. Se o nosso filho sofre, nós precisamos estar assistindo nas suas necessidades. Se o irmão tem uma dificuldade, a igreja do Senhor já vai discutir ali e abençoá-lo naquilo que for necessário. Se for necessário, ter recursos financeiros, se for necessário, despender da nossa atenção, se for necessário, dar uma carona, se for necessário, levá-lo aqui ou lá, levá-lo ao hospital, se for necessário visitá-lo. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que ser co-participantes do sofrimento dos outros, e isso só quem não retrocede pode fazer. Só quem é crente de verdade, só quem é crente de raiz vive dessa maneira. Quem teve uma experiência verdadeira com Cristo tem uma visão realista do reino, sabe
nós podemos ter, obteremos a segurança na salvação. Nós estamos juntos, nós